Fala pessoal, beleza? A gente chega com este vídeo ao 12º vídeo da série Como você faria esta soma no Excel. E desta vez, pela primeira vez inclusive, a gente vai tratar de soma de tempos, ok? O nosso dificultador aqui será o fato de os dados não estarem de fato perfeitos para a nossa soma. Os nossos tempos aferidos e registrados aqui, desde B5 até B11, ok? Nesta tabela, eles são dados de texto, de fato. A gente não tem números. Perceba que aqui eu tenho, né, caracteres que formam aí um string, né, uma entrada que é com certeza aí um texto. Eu não tenho estes valores como números, o que de fato facilitaria muito a minha soma. Se eu faço a seleção de todas as entradas aqui, dos tempos que foram constatados, eu percebo aqui na minha barra de status que eu não tenho uma soma disso aqui, né? O que pressupõe que eu não tenho números, ok? E para garantir que eu não tenho aqui a soma não habilitada, perceba que ela está aqui devidamente habilitada. Nas minhas soluções com fórmulas, eu tenho duas que são muito parecidas. A segunda, na verdade, apenas varia um pouco. A primeira, perceba que quando eu faço a seleção, eu tenho lá o tempo assinalado, né? O tempo somado, 37 horas e 25 minutos, ok? Como a gente poderia obter esta soma? Muitas vezes a gente tem a limitação dos dados que por hora não podem ser tratados e a gente precisa contornar o problema de alguma forma. Então, eu tenho aqui duas soluções que eu vou aplicar para a gente resolver, tratando aqui cada tempo individualmente, ok? E ao final, fazendo aqui uma simples soma. E eu tenho uma solução direta, uma fórmula direta, que vai consumir apenas uma célula para que a gente consiga obter a nossa soma, que é esta solução colocada aqui abaixo, ok? Como a gente pode, então, resolver este nosso problema? O grande segredo aqui vai ser a aplicação da função tempo. Esta função, ela tem como característica reproduzir um tempo com hora, minuto e segundo. Esta função é uma função muito similar à função data, onde a gente consegue também ter os argumentos que fazem a composição. Então, tanto a função tempo quanto data, elas têm 3 argumentos e a gente consegue construir, consegue compor, consegue montar uma data ou uma hora. Basta que a gente informe os argumentos necessários. Então, ao empregar a função tempo aqui, eu apenas preciso trazer do meu dado aquele trecho que tem caracteres numéricos que será utilizado para reservar a hora, ou o minuto, ou o segundo, ok? Então, vamos lá, né? Eu vou fechar aqui este arquivo resolvido e vamos para as soluções. Primeiramente, eu vou proceder com a solução que vai, né, converter, digamos assim, cada tempo que está como texto em um tempo válido, com horas, minutos e segundos, segundos que aqui a gente vai considerar sendo igual a zero, ok? E ao final eu somo, e para encerrar, a gente vai fazer aqui uma somatória geral, considerando aqui apenas uma célula para a nossa solução, ok? Vamos lá, né? Eu vou utilizar a função tempo para extrair, digamos assim, o tempo que corresponde a esta constatação aqui, né? 7 horas e 50 minutos. Primeiro argumento vai ser o argumento de hora. Quantas horas eu tenho aqui? Bem, eu percebo, de acordo aqui com os meus dados, que o que vai delimitar a minha hora vai ser justamente todo o conteúdo que está antes da letra H, ok? Eu não posso, por exemplo, achar, de acordo com aqui os meus dados, que eu deva admitir um caractere para a hora, ou dois, né? Na verdade, a gente não pode colocar esse padrão, forçar esse padrão, porque os dados não nos permitem. Se eu tivesse, por exemplo, 2 caracteres sempre para a hora, aí sim, eu poderia, de repente, dar esta tratativa, ok? Só que os dados não se comportam desta forma, certo? E aí, com isso, eu sou forçado a encontrar um pouco mais de automação aqui, né? Entender um pouco mais o padrão para conseguir o meu fim, ok? E aí, logo de cara, eu percebo que eu tenho um delimitador, que é a letra H. Então, tudo que está antes da letra H vai ser considerado
né, aí todo o meu trecho de caracteres que vai compor a minha hora, ok? Eu vou utilizar a função esquerda para extrair caracteres desde o início. No caso aí, obviamente, a partir da esquerda, ok? A chave aí é a gente saber quantos caracteres vai de fato reservar. Eu vou então extrair a esquerda neste tempo aqui. Quantos caracteres? Eu vou querer de fato tudo que está, né, antes da letra H. Então, eu vou encontrar a posição da letra H lá no meu texto, ok? Que é a minha hora constatada, beleza? Perceba que ao verificarmos com F9, eu sei que o H foi, né, encontrado na posição 2. Então, eu vou subtrair 1 para indicar que eu quero tudo que está antes, ok? Desta forma aqui, o que é que eu tenho? Perceba que ao verificar tudo que eu trouxe aqui, que equivale à minha hora, eu já tenho lá o número 7. Interessante aqui é o seguinte, eu não preciso converter este valor para número, porque internamente a função tempo já vai fazer isso. Em algumas soluções, a gente precisa converter para número alguns itens que vêm como texto, ok? Função esquerda, obviamente, retorna aí todos os valores como texto, desde que não haja tratamento. Então, nesse caso aqui em particular, a função tempo não requer que façamos um tratamento para que este valor retornado, perceba que está entre aspas, ok? Que ele seja convertido como texto. Então, a gente já conseguiu aqui trazer as horas, beleza? Eu vou teclar ponto e vírgula, e agora o argumento da vez será minuto. Esse aqui é um pouco mais complicado, mas ainda assim não tão difícil de a gente conseguir encontrar, ok? Pelo fato de eu ter colocado aqui os valores centralizados, acaba que minha fórmula está tomando um pouco aqui, né? Na verdade, 100% do espaço visual reservado para os tempos. Então, eu vou aqui fixar minha fórmula com apóstrofo, vou alinhar aqui à esquerda, para a gente conseguir não ter problemas, ok? Pronto. Agora, eu pretendo fazer, né, a construção aqui para trazer os minutos. Como que eu posso fazer isso? Bem, o que vai delimitar aqui o trecho de caracteres numéricos do meu minuto vai ser justamente toda aquela faixa posterior a um espaço. Perceba que sempre que eu tenho o espaço que sucede o H das horas, eu tenho aqui números, e vai acabar justamente quando houver a letra M de minutos. Então, a minha faixa de minutos aqui tem dois delimitadores bem claros, um espaço, ok? E a letra M de minutos. Então, agora basta que eu consiga encontrar estas posições e mandar a função extrair texto trazer para mim justamente aquele conteúdo intermediário, ok? Como que eu posso fazer isso? Vamos retomar aqui a nossa fórmula. Vamos lá, né? Primeiro passo aqui, eu vou escrever a fórmula para a gente encontrar o espaço. Depois, a letra M, ok? E ali, entre estes dois caracteres, eu vou ter o meu conteúdo. Eu vou escrever aqui, com uma certa organização, com Alt e Enter, a fórmula para a gente encontrar passo a passo. Primeiro passo, eu vou localizar o meu espaço, ok? No meu texto aqui. Se eu verifico com F9, eu já achei que o espaço ele ocupa a terceira posição. Isso aqui me dá toda a certeza de que o meu minuto ele acontece nesta posição mais 1, ou seja, no caractere seguinte. Para este dado aqui, eu vou ter então o meu minuto acontecendo a partir do quarto caractere, que é aqui o número 5, ok? Vou dar um espaço aqui, função localizar de novo, eu quero encontrar, né, a posição da letra M. A fórmula aqui é idêntica, só muda o caractere buscado, ok? Quero a letra M, beleza? A letra M, ela se encontra aqui na sexta posição. Então, perceba uma coisa, se eu tenho aqui, né, o meu espaço sendo o terceiro, e eu tenho a minha letra M sendo o sexto, certo? O sexto caractere aqui, a sexta posição, eu vou querer os intermediários. Eu vou fixar aqui novamente com apóstrofo, ok? E aí perceba uma coisa. Olha só que interessante. O espaço é a terceira posição.
letra M é a sexta, certo? Então, eu quero os intermediários. Eu vou querer, então, quarto e quinto caracteres que estão aqui nesse meio. Ou seja, se o espaço é o terceiro, o meu início do minuto, digamos assim, me referindo às posições, né? Início do minuto. Fica até um pouco estranho, mas acho que dá para entender. Ele vai ser isso aqui mais um, vai ser o quarto caractere, ok? O meu final, Ctrl F aqui, final do minuto, ele vai ser a posição da letra M menos 1 aqui, vai ser a posição 5, ok? E com isso, o que é que eu percebo? Eu percebo que eu vou ter dois caracteres reservados para minutos, o quarto e também o quinto. Eventualmente, a gente pode ter um dado que esteja dessa forma, ok? Então, com isso, a gente teria apenas um caractere. A gente precisa também prever estas possibilidades, ok? Então, a minha quantidade de caracteres do minuto vai ser a posição final, ok? Menos a posição inicial, certo? Menos 1, ok? Eu tenho aqui, então, dois caracteres, beleza? Então, eu vou aqui retomar a minha fórmula, ok? Para que a gente consiga, então, trazer o minuto corretamente, beleza? Eu vou aproveitar isso aqui, que agora consta como rascunho, para montar a função extrair texto. Função extrair texto vai dizer o seguinte: qual é o texto base para eu começar a trazer alguma coisa, né? Vai ser ali o meu tempo constatado. Número inicial vai ser a partir da posição em que o espaço foi encontrado, mais um, ok? E aí, número de caracteres vai ser, de fato, a posição do espaço, aqui não entra mais um, ok? Ela fica reservada aqui, mas de fato a conta vai ser a posição da letra M, está aqui, menos a posição do espaço, ok? Menos 1. Vamos conferir. Posição da letra M, sexta posição, 6, menos posição do espaço, 3. Então, vai dar 3, né? 6 menos 3. Menos 1 acaba dando 2, ok? Então, desta forma, já consegui ter lá o meu argumento de minuto. Se eu pressiono F9 no argumento do minuto, eu já tenho aqui o 50. Perceba que eu, de fato, eu tenho 50 minutos, ok? E ao final eu vou colocar um 0, entendendo que os dados não fazem qualquer tratativa, qualquer evidência de segundos, então posso colocar aqui um 0, ok? Eu vou aqui retomar a formatação, centralizar também, pronto. Desta forma, eu já tenho lá os meus tempos. Perceba que tudo bateu corretamente. Agora eu posso simplesmente fazer a soma, ok? Disso aqui que eu vou ter 37 horas e 25 minutos. Lembrando que esse formato aqui deve ser personalizado para esta máscara aqui, ok? Ou então também para esta daqui, certo? Que já vem pronta para a gente, beleza? Segunda possibilidade de a gente converter cada tempo em tempo válido, para depois fazermos aqui a soma, ok? Vou de fato aqui já fazer a cópia da fórmula, que a gente vai ter de fato a soma ao preenchermos cada tempo aqui individualmente, beleza? Vamos lá, né? Aqui eu vou apenas sugerir uma pequena mudança, que vai ser a seguinte na minha fórmula. Eu vou copiar minha fórmula aqui e vou jogar para cá, beleza? Perceba que eu tenho equivalências. Porém, o que é que eu pretendo fazer aqui? Para a constatação das horas, eu vou deixar a mesma coisa, a função esquerda. Só que para os minutos, certo? Eu vou também apagar aqui os segundos, ao final eu completo com 0. Eu vou fazer um pouco diferente. A minha ideia aqui, e aí serve para treinar um pouco a nossa lógica, vai ser eu substituir o termo MIN, que compõe a palavra abreviação de minutos, ok? Trocar isso por nada, certo? E eu vou também trocar a hora que eu já localizei junto com a letra H e o espaço por nada, de modo a deixar sobrar aqui apenas o próprio minuto. É como se eu
fizesse o seguinte, veja só, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl O, vou colar aqui aquele meu dado. É como se eu quisesse fazer o seguinte, olha só, vou dar um Ctrl U e trocar minuto por nada, ok? E eu vou também trocar o espaço por nada. E eu vou trocar, né, o número que eu já tenho no primeiro argumento da função tempo, que é o 7 ou qualquer outra hora, junto com a letra H, por nada. E dessa forma, eu vou acabar deixando aqui restar somente aquele número que corresponde aos minutos, ok? Eu vou fazer isso aqui com a função substituir, beleza? Então, como que ficará isso? Eu vou dizer o seguinte, eu vou substituir neste texto aqui o termo MN, pelo que? Por nada, ok? Perceba que aquele meu tempo constatado já fica sem, né, o MI e o N, beleza? E agora, eu vou trocar o seguinte, neste texto remanescente aqui, eu vou trocar aquela hora, que já foi corretamente localizada aqui, perceba, número 7, ok? Concatenada com H e o espaço, essa é a grande sacada. Então, aqui eu tenho a minha hora, devidamente com o seu trecho selecionado, vou dar um Ctrl C aqui, e eu vou agora fazer outra troca. Coloco aqui antes, substituir. Neste texto aqui, que ainda conserva itens a serem eliminados, o número da hora, o H e o espaço, eu vou trocar o seguinte, eu vou tirar a minha hora, vou dar um Ctrl V aqui, concatenada, certo? Com a letra H e o espaço. Vou trocar isso por nada, ok? Então, desta forma, acabei obtendo aqui os minutos. Como que eu posso ter certeza disso? Clico aqui para selecionar o trecho de fórmula que equivale, né, ao meu minuto. Aperto F9. Olha só, sobrou apenas os 50, ok? Para poder dar mais evidências, o que foi que eu fiz aqui? Eu simplesmente troquei minuto por nada, então este termo sumiu. E eu peguei lá aquele tempo que eu tinha calculado, isso aqui equivale a 7, ok? E eu troquei, né, esse 7 com o H e o espaço, olha só aqui, troquei por nada. Ou seja, eu tirei minha hora, que já vem automaticamente, o H e o espaço, e tirei o minuto também, troquei por nada, ok? Aqui ao final posso restabelecer o meu zero, eu quero nada aqui nos segundos, né? Vai ser zero de fato para compor o tempo, beleza? Desta forma aqui eu tenho resultados equivalentes, né? E também tenho lá a minha soma. Agora, como que eu posso ter, a partir de uma única fórmula, a somatória total? Que aí, de fato, é a maior pretensão deste vídeo, né? Mostrar como a gente pode fazer passo a passo aqui, consumindo células, colunas, linhas, e como eu posso ter uma soma direta aqui. Bem, nesta ocasião, eu vou utilizar todo o entendimento que foi descrito na primeira solução aqui, sendo que eu vou passar de células, perceba aqui em azul a referência, @tempos, né? Se refere a um elemento por vez do campo tempos. Eu vou passar desta definição aqui, individual, para todo o campo. E como que eu posso fazer isso? Olha só que rápido e fácil. Eu copio aqui o texto de minha fórmula, eu trago para cá, para esta célula, onde eu reservei onde eu reservei aqui para colocar a minha soma de uma só vez, ok? Colei. E agora, o que é que me resta? Apenas trocar estas referências, entre colchetes, @tempos, por todo o campo. Perceba o seguinte, né? Eu poderia até fazer um Ctrl U aqui, mas eu vou fazer passo a passo. Tirei essa referência, cliquei aqui em qualquer célula do campo, Ctrl, espaço, ok? Então, tabela, tempos, campo, tempos, eu vou trocar aqui e remover lá as referências que a gente tinha colocado para cada elemento individualmente do campo, ok? Faço isso quantas vezes eu precisar, certo? Pronto. Se eu utilizar agora, né, F9, o que é que eu tenho aqui então ao verificarmos com F9? Eu tenho cada tempo expresso de forma decimal, lembrando que qualquer hora, né, que a gente tenha informada se refere, de fato, o Excel trata isso como número decimal, né, algum número ali entre 0 e 1. Meu dia, por exemplo, é 0,5. Se a gente colocar 18 horas,
né? É um tempo aí que de forma fracionária vai ser 18/24, ok? O que dá aí é exatamente 0,75, indicando que já se passaram 75% do dia. E desta forma aqui, eu fiz uma tratativa matricial que pega todo o campo, em vez de pegar apenas um tempo, e eu tenho todas as horas aqui expressas, ok? Basta agora que eu utilize alguma função de soma, poderia utilizar soma, mas vou utilizar somar produto para evitar neste exemplo aqui a necessidade de um Ctrl Shift Enter, beleza? Então desta forma a gente consegue uma adaptação da solução 1 aqui para colocar a sua abordagem aí, sua tratativa matricial e depois de forma acessória, mais decisiva, apenas uma função para que a gente consiga fazer a soma, né, daquele vetor que é retornado para a gente com a função tempo aplicada aqui de forma matricial, ok? Então era isso. Este foi o 12º vídeo. O 13º vai ser lançado em breve aí e vai tratar também de soma acumulada. Será o segundo vídeo que vai tratar desta temática, ok? Um forte abraço e até mais.